a nossa segunda aula do curso Mudança Social no Piauí. Eu queria relembrar alguns princípios que norteiam a concepção desse curso. Ele se baseia na compreensão de que é impossível aprender trajetórias locais à margem da construção do mundo moderno. Ou seja, é fundamental olhar para fora para compreender o que se passa no âmbito mais restrito. E lembrando que o Piauí, como o conjunto sul-americano, deriva da experiência do desenvolvimento capitalista europeu. Analisar o Piauí, a revelia do que se passa no mundo é inconveniente ou é leviano, pelo menos. Segundo aspecto, a percepção abrangente e aprofundada do Piauí exige abordagens transversais do processo histórico, ou seja, o diálogo interdisciplinar é indispensável. E esse diálogo implica em não se submeter rigidamente à ordem cronológica, ou não segmentar a evolução do Piauí em etapas, em ciclos arbitrariamente definidos. Sobre isso, eu já dissertei na primeira aula. Preside também a concepção desse curso as noções de divisão internacional e regional do trabalho. São chaves explicativas fundamentais. Esse curso também objetiva uma compreensão do processo histórico para a ação política. Em vista disso, todas as aulas responderão a questionamentos. Há 2 questionamentos pendentes, mais ou menos pendentes, da primeira aula, devido a uma falta de articulação técnica com os meus queridos amigos Roberto Amaral e Gilberto Maringoni. Então, antes de entrar na temática propriamente dita de hoje, né, que diz respeito ao meio ambiente, aos aspectos geomorfológicos, né, aos aspectos naturais do Piauí, né, eu remeto a 2 questões que foram levantadas na primeira aula. A primeira é dirigida ao Maringoni. Maringoni, meu caro amigo, Maringoni é um dos mais destacados analistas das relações internacionais do Brasil, e a questão que eu lhe coloco, meu caro, de forma tranchant, de forma direta, né, é a seguinte: como se situa o Brasil nessa mudança de ordem internacional em curso? A resposta a essa questão nos permitirá refletir sobre a própria situação do Piauí, como o Piauí se encaixa. Mas aí entraria já na temática da questão que eu levanto para o meu velho amigo e parceiro Roberto Amaral. Eu pergunto também de forma tranchante ao Roberto Amaral: o que o Nordeste deve esperar na atual condução da política brasileira? Relembrando aqui, porque eu lembrei o Amaral, porque Amaral está presente nisso. Quando ministro da Ciência e Tecnologia, foi o que mais se empenhou para um desenvolvimento tecnológico que descentralizasse a pesquisa e a inovação no Brasil. Roberto Amaral deixou essa marca, ou seja, a preocupação com o desenvolvimento regional faz parte de suas elaborações acerca do próprio desenvolvimento brasileiro. Então, Amaral, por favor, Maringoni, por favor, com a palavra. Manuel, muito boa noite a todos e todas que estão aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Eu estou com o meu computador original, está com problema, que eu tenho um bom sistema de som. Vocês me ouvem bem? Eu ouço bem. Ouvem bem? Bom, o Manuel tinha me falado falar uns 15 minutos, é isso, Manuel? Mais ou menos. Possível mais volume, que eu não estou ouvindo bem. Não está ouvindo bem. Deixa eu tentar falar mais alto e mais próximo. Eu vou cronometrar o meu tempo aqui, até para não sair muito desse nosso parâmetro. Bom, qualquer coisa com o som, eu estou falando alto aqui, vamos ver se isso chega bem aí até vocês. Eu vou tentar sintetizar essa questão que o Manuel coloca, é muito difícil de ser respondida em 15 minutos, mas eu quero tentar fazer com que ela não seja algo postiço, algo artificial num curso sobre desenvolvimento regional, numa dinâmica do desenvolvimento da Paraíba. Mas a gente sempre deve buscar contextualizar como é que o Brasil está se colocando no plano global. A volta do presidente Lula ao governo embute uma série de mudanças e alterações muito aceleradas na política externa brasileira nos últimos 18 meses, nesse um ano e meio, mais de um ano e meio, né? Nós estamos em setembro, são 21 meses de governo. Né? E a política externa está cada vez mais se distanciando daquele parâmetro que foi batizado pelo Celso Amorim de política externa ativa e altiva, que a gente observou, em especial, no segundo governo Lula.
Quando a gente fala de governo Lula, quando a gente evoca a memória popular do governo Lula, a gente tem que ter em conta que a gente não está falando de todos os governos petistas. Nós estamos falando em especial do segundo governo, que foi quando houve uma expansão econômica melhor, quando houve uma série de políticas sociais que tiveram a capacidade contracíclica de aumentar, dinamizar o consumo, de ampliar o mercado interno, enfim, de prover um ensaio de desenvolvimento, não foi um desenvolvimento, mas foi um ensaio muito curto, até um pouco depois da crise de 2008, quando o Brasil teve um comportamento muito positivo, quando o Lula aumenta o investimento na economia e tem uma política social, uma política fiscal mais flexível. Nós estamos no terceiro governo Lula e no quinto governo petista, uma política fiscal, ou seja, uma política de investimento de gastos extremamente contracionista. É uma política pró-cíclica que impõe, num Estado que já tem uma série de constrangimentos, fruto aí dos 2 anos do governo Temer, dos 4 do Bolsonaro, com a independência do Banco Central, com a perda de dinamismo da Petrobras, com a venda da rede de postos de combustíveis, com a venda dos seus gasodutos, com venda de 2 refinarias, com a redução desse papel interventor que a Petrobras tinha no mercado de energia, com a privatização da Eletrobras, ou seja, os mecanismos de desenvolvimento do Estado estão bastante avariados, para não digo o seguinte, eles estão faltantes, a gente não tem. E nesse quadro, o Brasil entra com uma vulnerabilidade externa muito maior. Essa vulnerabilidade externa se dá num quadro global de extrema tensão, extrema tensão. Nós estamos vivendo, a diferença do segundo governo Lula para hoje é, claro, como todo mundo sabe, o peso maior que tem a economia chinesa, mas a economia chinesa em aliança com a economia russa. Vai dizer o seguinte, a economia russa é menor que a brasileira, a economia russa tem um peso menor, mas a Rússia tem um papel estratégico no mundo, seja em termos absolutos, é o país que tem o maior número de ogivas nucleares, tem um efetivo nuclear maior que o dos Estados Unidos, é um país que se combina com a China numa aliança inédita, que a gente vê na guerra da Ucrânia, mas especialmente que se coloca com a China, com uma parte do sul global, num enfrentamento que não está em pauta mais o enfrentamento da Guerra Fria de mudança sistêmica, de outro sistema produtivo na economia mundial. Não está em pauta a questão do socialismo, e está em pauta o enfrentamento dentro da lógica da economia de mercado. O enfrentamento China-Estados Unidos é pela inteligência artificial, pela questão dos semicondutores, na questão do comércio mundial, numa quadra em que a gente vai comemorar agora, em janeiro do ano que vem, os 30 anos da Organização Mundial do Comércio, em que as regras do comércio praticamente evaporaram por um protecionismo cada vez maior do mundo pós-2008, da recuperação dos países industrializados, em especial dos Estados Unidos e da China. E esse quadro de enfrentamento coloca uma situação nova, no seguinte sentido. Existe um enfrentamento leste-oeste qualitativamente diferente daquele observado entre 1945 e 91, do tempo da Guerra Fria. Esse é muito mais agudo, embora não pareça, a gente tem ideia de que a Guerra Fria foi o auge do enfrentamento, mas ali não existia um enfrentamento pela disputa do poder mundial, e agora existe um enfrentamento pela disputa do poder mundial. E isso, politicamente, se materializa na perda de dinamismo dos organismos multilaterais. Em português, o que isso quer dizer? Organismos multilaterais fundados depois da Segunda Guerra, em especial a ONU, a Organização das Nações Unidas, que congrega praticamente a totalidade dos países do mundo, em que se colocam na Assembleia Geral, ou mesmo no Conselho de Segurança, os dois lados dessa disputa, China e Rússia de um lado, Estados Unidos e Europa Ocidental de outro, esses organismos tendem a perder sua efetividade. A gente vê isso, percebe muito na questão Israel-Palestina, que é o conflito juntamente com a guerra da Ucrânia, que deixou de ser regional e passou a ser global. Todas, 3 ou 4 resoluções do Conselho de Segurança pelo cessar-fogo são sistematicamente ou bloqueadas pelos Estados Unidos ou, quando aprovadas, desrespeitadas por Israel. Ou seja, isso é um retrocesso civilizacional em relação ao mundo construído no pós-Segunda Guerra, mesmo ao mundo durante a Guerra Fria, durante a maior parte da Guerra Fria, em que a ONU era um palco de algum tipo de troca civilizada de relações diplomáticas, a não ser em crises muito agudas, como na Guerra da Coreia e na crise dos mísseis em Cuba. Mas essa perda de efetividade da ONU se manifesta também em outros organismos, como o G20. A gente vai ter o G20 aqui no Brasil, eu olho o site, examino, quanto mais eu pesquiso, o G20 cada vez mais se parece um grande fórum de relações públicas e muito menos um fórum onde vão se definir políticas unificadas no mundo, a não ser platitudes, todos queremos a paz, todos queremos o diálogo, mas não é o que acontece. E o fortalecimento de organismos hemisférico-regionais, ou seja, você tem de um lado o fortalecimento do G7, mas em especial o fortalecimento de uma organização que tem lado, que é de um lado, que é a OTAN, e o outro, o crescimento do BRICS. Por que eu uso duas palavras diferentes, de um fortalecimento da OTAN e de outro crescimento do BRICS? Porque o BRICS tem uma natureza, até aqui, distinta da OTAN. A OTAN é uma organização fundada em 1949 para conter o avanço da União Soviética, o avanço socialista da União Soviética na Europa. E ela é uma aliança militar consolidada, ela tem 75 anos. O BRICS foi constituído no início dos anos 2000, tem 20 e poucos anos, mas ele não é um fórum, não tem estatuto, não tem sede, ele, por enquanto, é uma grande articulação entre países da Rússia, entre Rússia e China, era o Brasil, a África do Sul, quer dizer, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, teve um crescimento de 11 países a mais em 2023, e a gente vai ter uma reunião em Kazan, no território, no Tartaristão, os tártaros, eu sempre lembro do Tartaristão, naquele romance do deserto dos tártaros, do Dino Buzzati, mas
essa reunião em Kazan possivelmente vai ter uma ampliação do BRICS, que vai incluir vários países da África, do Oriente Médio, e, em especial, pode ter a entrada da Nicarágua e da Venezuela. Essa situação de você consolidar dois blocos é uma expressão dessa disputa do poder mundial, ou seja, do poder do comércio, do poder do dinheiro, do poder da energia, do poder militar, do poder cultural, muito forte. E é nisso que o Brasil está situado. E nesse quadro, e eu vou tentar ser muito sintético, porque se eu for detalhar eu vou aqui mais de uma hora, nesse quadro, as pressões do Departamento de Estado dos Estados Unidos para a América Latina têm crescido absurdamente. Eu li hoje que o programa da Kamala Harris não abrange a América Latina e que talvez a América Latina não seja a prioridade da Kamala Harris. Isso é uma visão, ao que me parece, muito precipitada. As pressões dos Estados Unidos sobre os governos da América Latina, em especial do Brasil, têm sido muito grandes. E essas pressões muito grandes têm levado ao país, a um governo como o do presidente Lula, que assume muito mais enfraquecido do que o seu segundo governo, mesmo o seu primeiro governo, enfraquecido em relação à Faria Lima, ou seja, ao capital financeiro, em relação à dinâmica financeira, muito mais enfraquecido em relação às Forças Armadas, quer dizer, as Forças Armadas brasileiras têm hoje um peso, aparentemente, aí o Manuel Mestre pode me falar, mas tem constrangimentos internos muito maiores, haja visto que a completa dissociação entre a política de defesa e a política externa que deveriam atuar juntos. O maior parceiro das Forças Armadas brasileiras são os Estados Unidos. Qualquer colóquio, qualquer simpósio militar nos Estados Unidos atrai dezenas e dezenas de comandantes brasileiros. A gente teve agora, no final de julho, um fórum, um fórum como é que chama o nome? É um fórum de defesa, eu anotei aqui, mas é o primeiro fórum da função de combate e proteção nos Estados Unidos. Vão dezenas a volta da compra de equipamentos. O Brasil está comprando 12 helicópteros sem transferência de tecnologia dos Estados Unidos por $1 bilhão, por 5 bilhões de reais, num tempo em que se diz que não tem dinheiro para nada. Mas essa situação constrange cada vez mais, eu não sei se eu estou sendo rápido demais, não tem como, a política externa brasileira está cada vez mais recuada. E ela se mostra cada vez mais perdendo espaço, seja perdendo espaço na África para a China. O Brasil tinha uma série de investimentos na África, especialmente Angola, Moçambique, os países do sul da África. Perdeu nos governos Temer e Bolsonaro. No governo Dilma isso já vinha se recuando. O Brasil não recupera. O Itamaraty está sob constrangimentos do ajuste fiscal, com congelamentos salariais, com descontentamento de diplomatas, como em outras áreas, como no IBAMA, como na FUNAI, como nos professores universitários, como agentes de saúde, mas no Itamaraty isso é preocupante. Mas mais do que tudo, existe um recuo na América Latina. Eu vou terminando, quer dizer, eu vou caminhando para o final aqui, já falei 12 minutos, eu não quero passar muito tempo, mas onde se manifesta e por que este recuo? Desde o resultado das eleições venezuelanas, em 26 de julho, o Brasil tem tido uma política de recuo na sua diplomacia, que culmina com algo espantoso que eu li hoje. Eu vou falar de trás para frente qual é o recuo hoje que eu li no UOL hoje, me deixou absolutamente espantado, que o Brasil está subscrevendo um manifesto, uma carta à ONU de condenação à política de direitos humanos na Nicarágua, em especial sobre questões de direitos humanos, de tortura, de repressão, de perseguição política. Então, eu quero dizer de cara aqui que eu acho que o governo Ortega há muito deixou de ser um governo progressista e é um governo que merece ser criticado internacionalmente, sim. A gente pode até polemizar aqui, mas não é isso que eu quero dizer, mas o principal não é isso. É com quem o Brasil está subscrevendo essa carta, essa moção contra a Nicarágua. É com a Argentina do Milei, que está perseguindo os aposentados, que está retirando direitos dos trabalhadores, que está abrindo uma repressão absurda contra os setores populares, cujo governo está buscando anistiar os generais, os oficiais das três armas, genocidas durante a ditadura 1976-83, com o Canadá, que é um país da OTAN, cuja política externa é uma extensão do Departamento de Estado da Casa Branca, com o Chile, que tem uma política, hoje o seu poder judiciário está com uma política de lawfare, de perseguição judicial, contra o principal figura pública do Partido Comunista, Daniel Hadley, que era o candidato a presidente da República há 2 anos, dentro da coalizão que acabou elegendo o Gabriel Boric, e é prefeito de uma das cidades que formam a Grande Santiago. Ele está preso há 3 meses, não houve nenhuma manifestação do Brasil sobre isso, não houve nenhum protesto do Brasil contra a Argentina, sendo que o Milei acusa de assim outro também o presidente Lula. A Colômbia, que é um ponto fora da curva aqui, a Costa Rica, que é governada por uma direita moderada, o Equador, que é governado pela extrema-direita, e que o presidente Gabriel Noboa quer copiar o Estado policial de El Salvador, o Paraguai, governado pela direita, e o Peru, esse é o mais grave, que é um regime que vive uma ditadura, fruto de um golpe que a equipe diplomática do Lula apoiou em 7 de dezembro de 2022. O presidente Pedro Castilho, eleito diretamente, está preso há 2 anos, desde dezembro, 2 anos e pouco, aqui o tempo do governo Lula, e não há nenhuma manifestação sobre essa prisão, mas há sobre a Nicarágua. Se o Brasil quer ser palmatória do mundo, que seja palmatória no geral, e denuncie esses arbítrios todos aqui, não se some a eles. Esse é uma expressão, um retrato no dia de hoje, de um recuo que vem do afastamento da Venezuela. Eu também acho, eu não acho que as eleições da Venezuela foram limpas. Agora, o México tem uma posição muito melhor que a brasileira. Os venezuelanos têm soberania para decidir. Cabe ao Brasil reconhecer, eu acho que tem que reconhecer o governo Maduro. Esses recuos não são aleatórios. Esses recuos estão em linha com a política da Casa Branca,
Por que é a grande questão que eu não sei responder? Sinceramente, não sei responder. No mundo em que, eu digo, em que as pressões de parte a parte se acirram, em que há uma pressão para que o Brasil saia do BRICS, em que o Brasil já anunciou que deseja que a Nicarágua não entre no BRICS, e possivelmente vai entrar passando por cima do Brasil. Quer dizer, a Rússia e a China querem que o país entre. Em que o Brasil se coloca sobre a Venezuela de uma maneira absurda, dizendo que tem que ser realizadas novas eleições e é rechaçado pela oposição e pela situação. Porque não cabe ao Brasil opinar sobre questão interna de outro país. Aliás, vamos mais longe. O artigo 4º da Constituição Brasileira sobre Relações Internacionais, no seu parágrafo também 4º e 5º, falam que o Brasil reconhece a soberania dos países, a política externa se fazer isso, e pela não ingerência em seus assuntos internos. Então, a política externa brasileira está cada vez mais, ela está se tornando uma política mais amoldada a uma política externa tradicional de um país da América Latina subordinado ao poder de Washington. Isso não é panfletário de alguém que se coloca aqui nessa situação. Para terminar, na guerra, a gente tem os pontos mais tensos dessa situação internacional, mas um outro dado essencial, que eu mencionei no início, é que todo conflito regional agora passa a fazer parte de um grande roteiro do grande enfrentamento leste-oeste. Na guerra na Ucrânia, é óbvio, né? A intervenção da OTAN, a sabotagem nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 que levavam gás russo para a Alemanha, o envio de armas para a Ucrânia, já é um conflito de dimensões globais. O conflito, o genocídio sionista contra os palestinos, ele é apoiado de maneira enfática pelos governos dos Estados Unidos e pelos governos da OTAN, pela maioria deles, tirando talvez a Turquia, pela maioria dos governos da OTAN e pela Hungria. Essas duas exceções. São apoiados, então, é um conflito de dimensões globais. A questão da Venezuela cada vez mais se torna uma questão global pelo peso que tem as maiores reservas de petróleo do mundo na mão da Venezuela. Muita gente fala, não, o petróleo está perdendo peso na economia mundial, está perdendo peso na política de energia, com transição energética. Sim, está perdendo peso, assim como o dólar está sendo questionado pela China, que quer usar o renminbi, a desdolarização do mundo. Agora, isso não está colocado no dia a dia concreto de hoje. As reservas internacionais de cada país são contadas em dólar e todo o equipamento motorizado do mundo, a maioria deles, quer dizer, tirando os carros elétricos, mas aviões, são ou por energia elétrica ou por petróleo. Os aviões, então, até agora, são basicamente por derivados de petróleo, assim como equipamento de guerra, blindados, motorizados e tal. Então, dizer que o petróleo está perdendo peso é uma questão muito complicada. Finalizando, a gente, essa noite, daqui a 2h30, vai ter um embate significativo para essa situação mundial, que é o debate entre o Donald Trump e a Kamala Harris. A situação toda desse desenho mundial está subordinada ao resultado das eleições americanas. Por quê? Porque a política externa do Donald Trump, a política dos republicanos e a política externa dos democratas, da Kamala Harris, tem um corte de diferença fundamental se o Trump continuar seguindo aquela política externa do seu governo de 2016 e 2020. Qual é? Com a América Latina, o Trump é muito mais radical à direita do que o Trump, do que o Biden, do que foi o Obama. Em relação a Israel, as políticas são iguais, mas elas se diferenciam na relação com o Oriente, com relação à Rússia e China. Nesse aspecto, a política externa do Trump foi muito mais sofisticada e hábil do que a dos democratas. A política externa do Trump buscou dividir e não permitir que houvesse uma aliança China e Rússia. A ideia do Trump foi atrair o Putin, atrair a Rússia, ter relações comerciais muito mais dinâmicas com a Rússia e colocar o inimigo central, que é o inimigo da alta tecnologia, que é o inimigo do comércio internacional, que é a China, como inimigo central. A política democrata conseguiu uma proeza histórica negativa para ele. Foi unido aos inimigos que, em vários pontos, em vários tempos do século XX, tiveram separados. Toda a política de aproximação feita com a China, a partir do governo Nixon em 72, foi para separar a Rússia e China. A proeza democrata de unir os dois e criar uma muralha que foi sacramentada por aquele acordo entre Rússia e China, constituído no começo de fevereiro de 2022, 2 semanas antes da guerra. Isso pode mudar a política externa dos Estados Unidos no terreno estrutural com o Oriente. Pode haver uma redução das tensões que estão colocadas atualmente. Porque, atualmente, a escalada é para a guerra. A escalada é para um enfrentamento brutal. A guerra, o massacre palestino, o genocídio, pode se tornar uma guerra regional. Na questão da Venezuela, os Estados Unidos colocam que vão reforçar o isolamento venezuelano até um limite que não se sabe qual. A política do Biden para a América Latina, que no Obama foi um pouco aliviada, continua com muita pressão, mas a situação é de uma escalada na Ucrânia e na Rússia, embora a vantagem da Rússia seja muito grande. Mas a gente viu aí durante 3, 4 semanas a invasão russa, a invasão ucraniana no sul da Rússia, na região de Kursk, que foi algo sério. Era limitada, mas é algo que surpreendeu o próprio comando militar russo. Houve um revide russo e a Ucrânia não conseguiu manter essa campanha. E essa campanha tem um efeito simbólico seríssimo. Kursk foi palco em 1943 da maior batalha de blindados entre blindados alemães na invasão russa e blindados russos. Uma batalha cruenta, uma batalha... A entrada do território russo, vindo da Ucrânia, vindo da Polônia, vindo da Bielorrússia até Moscou, é território plano. É estepe em que você entra com blindado, com divisão blindada, com divisão de todo tipo. Napoleão entrou a cavalo, mas você entra a pé, você entra com roda. É um território muito vulnerável. E Kursk, vencido pela União Soviética em 1943, tem essa coisa simbólica. A Ucrânia, na verdade, a OTAN quis humilhar a Rússia ali. Então, esse quadro de extrema tensão
dado o resultado da eleição americana, pode ter alguma mudança tópica, não vai mudar a atenção geral. Eu vou parar por aqui, porque o Manuel vai retomar para que eu não fique aqui fazer uma ponte com isso com a questão interna aqui do Brasil, de Alagoas. Mas o Brasil enfrenta um cenário complicado num período em que a projeção do FMI, só para a questão econômica, não é para um quadro de queda do crescimento global. Então, um crescimento razoável de 2,6%, não é espetacular, mas é um crescimento razoável. O mundo não está em estagnação, por enquanto. Obrigado. Maringoni, valeu demais você nos chamar a atenção sobre esse clima que tanto vai nos afetar. Agora, se você me permitir, tem uma preocupação que afeta, em particular, os estados brasileiros, o Nordeste brasileiro. Há, entre as diversas instituições norte-americanas de forte influência no desenvolvimento nacional, há uma delas que atuou nos estados de forma muito contundente. É impossível você compreender o que se passou no Piauí, no Ceará, no Nordeste, nos últimos 70 anos, sem o ativismo do Banco Mundial. A minha pergunta é a seguinte: o Banco Mundial, hoje, a gente não sente tanto mais a atuação dele. Ele perde espaço para as novas articulações, a presença chinesa, que não se faz através de organismos como esse, não tem nada equivalente, né? Pode ganhar mais força. Como é que você vê aí o papel que ainda poderia exercer o Banco Mundial no caso do desenvolvimento nacional? A Olha, Manuel, interferência no... eu não sei Pois não. especificamente na Paraíba, né? O Banco Mundial teve uma... Piauí, nós estamos no Piauí. E eu estou no delta do Parnaíba. Manel, se você estivesse na minha presença, você ia pegar o que você tivesse na mão e me jogar na testa agora. Então, sorte foi todo virtual. Que você está precisando é vir comer caranguejo aqui, rapaz. Exatamente, eu comi um caranguejo aqui sem gosto outro dia. Então, deixa eu te falar rapidamente. O Banco Mundial teve uma atividade. A gente sabe, o auge do BNDES, o BNDES chegou a ter 4 vezes o capital, as divisas para investir em relação ao Banco Mundial. O BNDES foi maior que o Banco Mundial, pelo menos até o segundo governo Lula. 4 vezes maior, chegou a ser no auge, no primeiro governo Dilma. Você ter dinheiro disponível. O Banco Mundial sempre teve um ativismo maior naquele período, no final dos anos 70, no período da Guerra Fria, e nos anos 80, em que ele entrou pesado na área de educação, no Brasil todo. Eu não sei exatamente aí no Nordeste, mas com operações casadas com grandes empresas americanas, informatizando escolas, dando financiamento para a área de saneamento e tal. Mas hoje me parece que isso se retraiu. E hoje existe muito mais, quer dizer, o que eu vejo como investimento aqui é um investimento chinês, muito forte. Não só no Brasil, mas na África. A gente acabou de ter semana passada uma reunião de 50 líderes africanos em Pequim, com o Xi Jinping e com a presença do secretário-geral da ONU, para se ver o peso que a China tem. Me parece que a China tem um investimento direto muito maior, em especial na infraestrutura. São grandes obras, pontes, viadutos, obras viárias. Na Bahia, por exemplo, feito por empreiteiras chinesas. O setor elétrico brasileiro, boa parte dele está nas mãos de empresas chinesas. Aliás, a prioridade chinesa na América Latina é comprar os setores elétricos, então o setor elétrico, setor em especial de geração, isso é possível. No Brasil, a geração ainda não está majoritariamente na mão do setor privado, está muito pequena, mas o que me parece hoje, o grande investimento é o investimento chinês, mas que vem aqui nessa área. Infraestrutura, vem com as suas empreiteiras, na exploração de petróleo, aqui também exploração de petróleo, e não nesses projetos sociais. Aí você tem o KfW, um banco alemão também, que tem coisas muito específicas, mas nada nessa dimensão que a China está vindo aqui, está tendo aqui. Não me parece que esse seja o viés não, a intensidade com que o Banco Mundial está aqui agora. Obrigadíssimo, Maringoni, valeu muito. Deixa eu só falar, Manuel, uma coisa, eu vou poder ficar mais até às 20 horas, eu estou hoje corrigindo provas que eu tenho que entregar numa aula de amanhã cedo. Então, eu vou ouvir o nosso camarada Roberto Amaral, e depois eu, lamentavelmente, vou ter que sair, você me desculpe muito. Não posso absolutamente compreensível. Já agradeço a tua participação, inclusive a segunda parte dessa aula de hoje será dedicada a temas mais especificamente locais, você tem que cuidar aí dos seus alunos. Né? O Amaral, pergunta bem tranchante. Né? O que o Nordeste deve esperar da condução da política brasileira? Em curso, da condução... Você está sem microfone. Liga o microfone do Amaral. Tá já está ligado. Eu vou dar uma resposta tranchante, mas também eu vou fazer uma introdução que aparentemente não tem nada a ver com a sua provocação. Mas eu já tinha essa ideia e ela foi lembrada pela essa brilhante intervenção do Origon. Eu quero dedicar esse nosso esforço, a nossa solidariedade ao povo palestino, que está sofrendo o massacre das suas populações civis por um exército luciferino, poderosíssimo, armado financeira e militarmente pelos Estados Unidos. Feita a observação, eu quero pegar, inicialmente, uma informação, uma parte da sua provocação. Primeiro, eu acho difícil dizer por que o Nordeste, no geral, e o seu Piauí, no particular, pode esperar de uma política inexistente. Nós estamos vivendo, evidentemente, essa política explica os passos atrás
que nós estamos sendo obrigados a dar na política externa. Isso explica também os passos atrás, ou o imobilismo, a retração política, a timidez política interna. Vou gastar só 2 minutos aí para que os nossos amigos não entendam que avaliação nós estamos fazendo. Eu tenho explicações. Essa minha crítica não tem ordem moral nenhuma. Ela é empírica. Ela resulta das condições políticas brasileiras que se instalam a partir do golpe de 2012. É pouco afirmar que nós tivemos ali um golpe de Estado, que tivemos ali a derrota daquela política simbolizada pelo PT, mas pelo Lula, do primeiro e segundo governos. Nós tivemos o início da construção, eu não sei se eu posso dizer, de uma nova sociedade, ou o afloramento de uma sociedade que ignorávamos, e a construção de um novo Estado, das relações internas, das relações entre os Estados, aí os Estados-membros, os Estados-províncias, e entre a sua população. Disso resultou a aflição que nós vivemos no ano de 2022, que deram por um quase acaso, né? Que uma diferença de 0,1% no eleitorado de mais de 80 milhões é um quase nada. Isto não é, vou usar uma expressão já muito batida, mas que ela me ocorreu, isso não é um trovão, isso não é um raio em céu azul. Isso não é um fruto do acaso, isso não é um fruto espontâneo, isso não é um fruto autônomo. Isso reflete o momento das relações políticas brasileiras, isso reflete o momento do conflito intercapitalista, isso reflete o momento da fragilização do movimento de esquerda, das forças de esquerda, das organizações de esquerda que estão recuadas no Brasil. E eu não sei o que é que a gente tem que registrar. Se é o recuo das esquerdas do Brasil, sobre o qual eu acho que nós devemos fazer um programa, eu lhe convido a isso, para a gente fazer um programa para discutir este processo, ou é o avanço, não das forças reacionárias, pura e simplesmente, porque elas sempre estiveram no governo, mas de uma coisa nova para nós, e nós não tivemos competência para ver antes dela soltar na periferia, ela saltar na superfície da política, que é o avanço de uma direita específica, uma direita proto-fascista, com ramificações internacionais e ativa. Um comentário rápido, a tragédia que foi, da minha avaliação, esse 7 de setembro. Tivemos tudo, menos o povo. Tivemos tudo, menos os progressistas. Tivemos tudo, menos a esquerda. Em Brasília, um desfile, uma solenidade burocrática, burocrático-militar, na qual predominou a presença militar, e no resto do país, em 7 cidades, e em São Paulo, a manifestação ululante de uma esquerda, de uma direita protofascista. Eu quero sair dessa análise para poder entrar mais diretamente no quadro, mas ele é o ponto de questão para a nossa análise. Porque nada obstante o óbvio, nada obstante tudo isso, nada obstante o atraso a que o Nordeste foi secularmente submetido, nós, você sabe melhor do que eu, nós, os nordestinos, sustentamos a implantação do capitalismo moderno americano, financiando o café, financiando as divisas brasileiras, com o nosso atraso, com a nossa agricultura, financiando a industrialização paulista na República Velha. Eu quero, então, tocar nessa relação. Nós temos, é uma questão crítica, nós temos um país em que a área atrasada, a zona tradicionalmente atrasada, tradicionalmente agrária, não vão, certamente por vocação, mas por uma divisão interna do trabalho, por uma divisão interna da produção, é o Nordeste que se manifesta, é o manifesto que assegura, se ele não assegurou um governo progressista, foi o Nordeste que impediu a continuidade de um governo reacionário, antiprogressista e antinacional. É o Nordeste atrasado, dito como atrasado, o Brasil, o Nordeste, é um Brasil dentro do Brasil. O que eu quero dizer com isso? Nós, Brasil, nós somos uma província atrasada, nós somos uma província do capitalismo retardatário, independente, no sul do continente, mas nas beiradas dos Estados Unidos, e essa dependência se reproduziu desde sempre internamente.
o Nordeste nasce como produtor de alimentos, não necessariamente para a alimentação de seu povo, eu estou me referindo ao período colonial, mas para fornecer alimentos requeridos pela Europa. No segundo momento, ele vai, ainda ele dependente da coroa, independente do império, da corte, ele continuará com esse papel secundário. Vem a abolição, vem o fechamento do tráfico, e o Nordeste, de particular o Ceará, que tinha economia de pastoreio, passamos a ser, porque não tínhamos como consumir escravos, nós somos exportadores de escravos para a lavoura do Sul e depois para a lavoura de São Paulo. Então, havia uma divisão do trabalho e havia uma divisão da produção. Ao Nordeste, o Nordeste estava destinado a ser eternamente uma região agro, em alguns estados da agropecuária, e fundamentalmente fornecedora de matéria-prima e de mão de obra barata. Nós fornecíamos mão de obra fundamentalmente para São Paulo, para a lavoura de São Paulo e para os serviços do Rio de Janeiro. Depois passamos a produzir mão de obra para a indústria paulista e hoje nos limitamos a fornecer mão de obra para o desemprego em São Paulo e para os serviços de segunda linha no Rio de Janeiro. O comércio varejista, os bares, são os garçons, etc. Mas, desgraçadamente, a nossa exportação interna de mão de obra não se limitava a quadros despreparados, como ainda são hoje, para o capitalismo moderno, o capitalismo monopolista. O grande sonho, você tem uma experiência muito grande como professor universitário do Rio de Janeiro, como diretor do CNPq, a segunda vocação que chega para o intelectual nordestino, que é fazer o seu mestrado no Rio e São Paulo em primeiro lugar, fazer o doutorado, se possível, lá fora, mas se não, em São Paulo, de preferência, ou no Rio de Janeiro, e por aqui ficar. Então, eu não vou dizer que as nossas melhores cabeças são exportadas para a produção científico-tecnológica do Sudeste e do Sudeste Sul. Mas eu digo que uma grande parte da nossa mão de obra intelectual, dos nossos cientistas, dos nossos tecnólogos, vieram para cá. Eu não sei quando chega a primeira universidade federal no Piauí. No Ceará, ela chega. Nós reclamamos muito, com toda razão, a história comprova aí, o esforço primeiro de Portugal, depois da Inglaterra, a metrópole da colônia portuguesa, que era a metrópole da colônia brasileira, para impedir o desenvolvimento científico no Brasil, para impedir o desenvolvimento do conhecimento, para impedir o ensino e assim por diante. Manter esse país atrasado, e era uma forma, de uma questão que a gente pode discutir em seguida, do esforço conjunto de portugueses e ingleses para impedir a indústria do Brasil. Esforço que, de certa forma, o Sul-Sudeste reproduz em cima do Nordeste. Mas eu não saberia dizer, não sei dizer, quando nós tivemos a primeira Universidade Federal no Piauí. Eu posso lhe dizer que a primeira Universidade Federal do Ceará foi no final, a Universidade Federal do Ceará foi no final dos anos 50. Por esse então... No Piauí foi na primeira década da ditadura. Olha aí, então, 60, 70. Nesse então, Minas Gerais já tinha 10 universidades federais, e quando eu cheguei no Ministério e você no CNPq, a Minas Gerais tinha simplesmente 13 universidades federais. Por quê? Qual é a consequência disso? Se você não tem universidade federal, você não tem desenvolvimento, você não tem produção de mão de obra, você não tem produção de ciência, de tecnologia, não tem produção de saber, não tem produção da inteligência, né? Que interfere no processo social, que comanda o processo político, etc. Qual é a consequência? A óbvia, que você impede ou você retarda o desenvolvimento dessas regiões. Segundo, que você, para poder ter quadros, tem que mandar os seus quadros, aquilo que você tem de melhor da sua terra, da sua sociedade, para formar-se do exterior, para formar-se em Rio e São Paulo. E nós sabemos, metade, eu não sei quantificar estatisticamente, mas um número considerável de cearenses, piauienses, paraibanos, pernambucanos, vem para o sul e aqui ficam. Eu quero, então, eu fui muito provocado por uma referência sua a um trabalho, a ideia foi minha, mas o trabalho foi coletivo, foi nosso. Você encontrou as políticas do CNPq, tanto quanto as políticas do Ministério da Ciência e Tecnologia no geral, tanto quanto as políticas dos nossos vizinhos da CAPES, sempre dirigida por colégios
colégios de professores, de cientistas, 90% das universidades paulistas e cariocas. Depois começaram a aparecer um outro colega de Minas, um outro colega do Rio Grande do Sul. Esse era o centro. E é evidente que esses nossos colegas reproduziam a visão de classe, a visão de domínio, a visão regionalista que era impor. Para controlar a formulação do pensamento, a formulação das escolas, a formulação dos currículos, das políticas de bolsa, etc. Uma das tragédias que nós encontramos era que as verbas destinadas ao desenvolvimento do ensino e da pesquisa no plano universitário era determinada pelo número, eu não sei se ainda é, pelo número de doutores, ou tem alguma coisa que mexe, mas fundamentalmente o número de doutores na respectiva universidade. Ora, se o Nordeste, no geral, não produzia doutores, a questão aí, desculpe, eu sou Nordeste, o Nordeste não produzia doutores na quantidade que necessitava, ele não tinha recursos para ensino e pesquisa no volume de que necessitava. Então, esse círculo vicioso para nós, e esse círculo perfeito para a dominação, a estagnação, ele se reproduzia. Pois nós tentamos levar a formação de doutor. Eu tentava explicar aos nossos colegas dirigentes de ensino e pesquisa dos estados que, formando mestres e doutores no sul-sudeste, nós jamais teríamos, vamos chamar de uma população, de um estoque de cientistas, de pesquisadores, de professores, né, aquele estoque necessário para o desenvolvimento local do pensamento e aquele estoque necessário para que a burocracia dos ministérios reconhecesse a existência de doutores em condições de receber recursos, verbas, recursos federais. A ideia que nós defendemos foi, ao invés desses professores, desses colegas, 1, 2, 3 de cada faculdade, um de uma faculdade, um ou outro, vir para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, para fazer o seu mestrado ou o doutorado, nós darmos esses cursos com a qualidade que era encontrada na USP, na Unicamp, na Federal do Rio de Janeiro, ou na Federal de Minas, dar esses cursos lá, em Macapá, lá em Rio Branco, lá aí em Teresina, no interior do Ceará, no interior da Bahia, assim por diante, do Amazonas. Então, nós levávamos esses cursos em convênio com essas universidades, daríamos os cursos dessas localidades, no estado, no território onde o cidadão morava, davam a bolsa aos estudantes que frequentassem esses cursos, uma bolsa para o curso e uma bolsa de 2 anos para os concludentes, para que eles tivessem condições de se preparar para sobreviver, permanecendo no seu estado, permanecendo na sociedade, sendo útil à região. Nós temos uma questão crucial, que é o quadro político que nós estamos vivendo, e que faz com que, apesar de tudo que nós sabemos aqui, que nós acabamos de ouvir, nessa descrição que nos foi oferecida, nós temos um governo eleito como governo de centro-esquerda, que professa, que exerce, porém, um governo de centro. Há por que criticá-lo? Não sei. Pode-se dizer que ele não conseguiu até agora, alterar as suas circunstâncias. Não só as pessoas, mas os governos, o processo histórico e também as suas circunstâncias. O avanço em todo o mundo da direita, o avanço no Brasil da direita proto-fascista, o avanço não apenas eleitoralmente, mas o avanço politicamente, o avanço organizacionalmente. Eles continuam em campanha desde 2022. E uma correlação de forças dificílima. Você sabe as dificuldades que nós temos no plano, eu não vou dizer no plano militar, no plano das relações com as forças militares do Estado brasileiro, que engoliram o governo Lula, que engoliram o Lula, e que vai ter muita dificuldade de deglutir o sapo barbudo. Nós temos um Congresso conhecido, o Congresso Reacionário, nada obstante. E aí outra coisa que eu deixo para a sociologia, nada obstante, ser dirigido à Câmara dos Deputados pela coalizão do Centrão, do Atraso, liderada por um nordestino, e o Congresso e o Senado Federal, numa coalizão liderada por um mineiro. Esse é um lado do poder. O outro lado do poder, esses dois menos visíveis,
menos visíveis, mas não menos influentes, mas não menos poderosos, não menos fortes. Os dois outros lados são as Forças Armadas do Estado, sobre as quais eu não ouso dissertar da sua presença, e a Faria Lima, que é a representação de tudo o que se sabe do capitalismo. Seu caráter internacional, a sua desvinculação com o interesse nacional e com a produção. E aí isso condiciona o nosso governo. E nós somos hoje reprodutores das políticas do passado. Eu ainda tenho uns 5 minutos? Bom, alô? Pode concluir com liberdade, Amaral. Bom, nós, eu não vou, eu tenho, você sabe, né? Eu tenho incontrolável mania de trabalhar com a história. Na República Velha, nós fomos controlados por um sistema que tinha como base os descendentes do senhor feudal, os descendentes dos donos de engenho, a, os donos de fazenda de Minas, os produtores de leite, queijo, e os paulistas, produtores de café, financiados pelo Nordeste, pelo Brasil inteiro. Isto era uma reprodução do domínio colonial sobre o Nordeste. Volto à divisão social do trabalho e à divisão da produção. Esses coronéis, todavia, eram intimamente entrelaçados desde o reino, desde a colônia, desde o império, entrelaçado com o chamado poder nacional. Nós avançamos, destruímos os coronéis, ou destruímos, né? Enfrentávamos os coronéis, cujo poder vinha até ontem, mas ficamos iludidos, porque, na verdade, nós simplesmente trocávamos o nome de coronel pelo nome de doutor. Nós trocávamos a fábrica, nós trocávamos a fazenda, foi uma troca de nome. A fazenda passa a chamar-se loja ou fábrica. Mas o coronel passa a ser chamado doutor. Mas o sistema de dominação é o mesmo. Ele sobrevive ao movimento de 1930, ele sobrevive a todas as crises e sobrevive até hoje. Eu vou dar alguns exemplos do esforço do centro para impedir a autonomia e o desenvolvimento do Nordeste. Talvez eu dê só, vou dar 2 exemplos. Quando eu era menino, olha, rapaz, já faz tempo para burro, o Ceará tinha 2 aspirações, que eram a garantia da sua emancipação. O Ceará ia virar o Eldorado, ia ficar rico. Ao invés do mar virar sertão, o sertão ia virar mar. Era Oroz, era a construção do Porto de Fortaleza e o açude do Oroz. Nada disso mudou o estado do Ceará. A emancipação, a dominação, o atraso nosso era um atraso estrutural, derivado do fato de nós não termos produção de energia. Uma economia sem energia é uma economia atrasada, mesmo a economia agrária. Nós viemos conhecer a energia nos anos 60, na administração do presidente João Goulart, que autorizou a extensão dos fios da Chesf lá do Rio São Francisco, até o Cariri do Ceará, depois até Fortaleza, e de Fortaleza foi se encontrar no vosso Piauí, qual é o nome dessa usina? Que aí é a represa. Bom, o que se devia? Boa Esperança. Boa Esperança. Então ela vai do São Francisco, corre o Ceará inteiro, vai para Fortaleza e vai para Boa Esperança. Mas antes, isso foi decisão política, anticientífica e antitécnica. Porque os técnicos diziam que não podia. Ora, porque tinha um negócio de uma queda de energia, uma queda de não sei o que lá, outra por causa da distância, ela era antieconômica, e simplesmente vetavam. Como se dizia antes, que o Brasil não tinha que pensar em petróleo, primeiro porque não tinha, aí se descobre, aí diz, ele tem, mas nós não temos know-how para extrair. Aí diz, nós criamos o know-how, mas nós não temos dinheiro. O Nordeste, Manuel, te aconselho, eu te sugiro, a gente fazer um estudo, a gente não, você fazer um estudo sobre o papel do trem e das usinas da Light destruindo o meio ambiente nordestino. Agora, você não leva a região à ciência, você não leva o ensino, você não leva a tecnologia, você não leva a energia. O que se poderia esperar do Nordeste? Bom, eu quero
Eu encerro por aqui essa intervenção. Não sei se você tem alguma provocação a fazer, alguma pergunta. Não, À Amaral, eu acho disposição. que ficou bacana essa pontuação dos problemas, em particular, do desenvolvimento científico e tecnológico. Agora, eu quero te alertar que essa primeira sessão aqui é uma abertura, né? E que nós vamos ter 30 aulas, e nessas 30 aulas está prevista a discussão mais especificamente do desenvolvimento científico e tecnológico, né? Na verdade, vocês dois deveriam ter interferido na quinta-feira passada, né, completando um quadro inicial, as provocações iniciais, para 4 meses de discussão permanente, né, nesse curso que visa discutirmos os fundamentos do desenvolvimento local, passar em revista a nossa trajetória e, sobretudo, apontarmos caminhos, expectativas do que nos espera. Eu sei que eu já abusei aí da contribuição de vocês. Nós vamos passar para a segunda parte, viu, Amaral? Estou E nós ouvindo. vamos retomar a questão que você os pontos que você levanta em outra ocasião. Eu agradeço a você, agradeço ao Marigoni, né? E agora vamos retomar a segunda parte da aula que diz respeito à natureza, né? À natureza do Piauí, ao meio ambiente, às condições que nós temos para o desenvolvimento. Vocês, portanto, estão liberados, né? Porque agora a nossa conversa será com agrônomos, com ambientalistas, né, com geógrafos. Obrigadíssimo aos meus dois queridos companheiros. Obrigado, Em Manuel. breve nos veremos. Em Abraço, breve nos veremos. Amaral. Tchau, tchau. Além do prazer de haver participado, eu tive o prazer de rever o Marigoni. Amaral, precisamos nos ver pessoalmente. Você precisa vir a São Paulo. Ou eu ao Rio. Fazer a tradicional viagem dos nordestinos. Não, não. Vamos a Este, Parnaíba comer o siri com o Manuel. Esse é o Siri programa. nada, rapaz. Aqui nós temos camarão de primeira. Aqui nós temos caranguejo. É Rapaz, humilhação, paulista vem não conhece o humilhação. Brasil. Meu Deus do céu, paulista não conhece o Brasil. Tá vendo? Nós precisamos integrar-nos, inclusive gastronomicamente. Aí o Mário Simões morrendo de vontade lá meus meios. Tchau, amigos. Tchau, tchau. Vamos retomar a nossa conversa aqui, dessa feita aqui. Dessa feita aqui, nós vamos. Eu preparei um resumo. Eu preparei um resumo, relembrando tópicos fundamentais do Piauí. E começa por suas dimensões territoriais. O Piauí tem 251 mil quilômetros quadrados. Fosse um país, seria o 75º país do mundo em extensão territorial. Seria maior do que o Reino Unido, maior que a Grécia, maior que a Holanda, maior que a Áustria. Se somasse dois países marcantes na atualidade, eu me refiro a Portugal e a Cuba, juntos dois, e o Piauí seria muito maior. Portanto, a primeira questão que eu chamo a atenção nessa abordagem das condições físicas do Piauí é a sua dimensão. Tá? É o 8º estado brasileiro em dimensão territorial. E, no entanto, o mundo hoje, que sempre lutou por domínios territoriais, nós temos um grande domínio territorial, e, no entanto, a nossa produção, a nossa projeção, em todos os aspectos, patina. A outra grande observação que eu queria fazer é a seguinte: essa grande extensão, 251 mil quilômetros quadrados, ela, obviamente, que tem uma grande diversidade morfológica, que tem uma multiplicidade de paisagens e de recursos naturais. Agora, no conjunto, há uma particularidade que se destaca em relação ao Nordeste conhecido. O Nordeste conhecido, quando você fala em Nordeste, lembra da Bahia, particularmente até o Piauí, mas o Maranhão entrando assim já como meio amazônico. Mas há uma particularidade do Piauí nessa imagem nordestina que forma, que é o seguinte: o Piauí é estruturado, a sociedade ocupou um terreno de natureza de base sedimentar, distinguindo-se, portanto, da marca do Nordeste da Caatinga, do Nordeste semiárido. Fato é que o Piauí abriga o terceiro maior aquífero do Brasil, é chamado de aquífero do Parnaíba ou cabeceiras. Ao contrário do Nordeste estereotipado, aqui nós temos água em abundância. Nós temos muita água. É óbvio que o Piauí tem a sua parte semiárida. Né? Eu colocaria aí, eu pediria a Bia para expor um mapa da diversidade de paisagens, Bia,
na qual se verá a parte semiárida do Piauí representa em torno de 24%, em torno de 25% do seu território, a parte semiárida do Piauí. Aqui nós temos esse mapa das bacias. Vejam a grandiosidade da bacia do Rio Parnaíba. Os recursos hidrológicos contidos nessa bacia se destacam mesmo no âmbito nacional e se destacam fortemente do imaginário hidrológico relativo ao Nordeste. Eu quero chamar a atenção aqui nesse mapa. Você vê que a bacia do Parnaíba ela entra um pouquinho no território cearense e muito pouco também no território maranhense. A bacia do Parnaíba é essencialmente piauiense. É um grande rio, né, em torno de 1.400 quilômetros de extensão, mas é um rio divide o Piauí do Maranhão, mas é um rio essencialmente piauiense. E importante, pode tirar o Bia, importante, Bia, por favor, pode tirar. Importante sinalizar que essa condição deixa o Piauí como em posição estratégica do ponto de vista da distribuição das grandes bacias marcantes de boa parte do Brasil. Na Chapada das Mangabeiras, que se forma, existe o divisor topográfico. Essa chapada fica em altitude média de 800 metros de altitude. Fica na região sul, e ela, no Piauí, né, sudeste do Piauí, e ela separa as bacias do Rio São Francisco, a nascentes e afluentes do São Francisco nessa chapada, assim também como de outro rio estrategicamente poderoso, que é o Rio Tocantins. Então, essa Chapada das Mangabeiras, que fica essencialmente no Piauí, é uma área fundamental para o sistema hidrográfico de boa parte do país. Nós temos a presença aqui, nesse curso, da nossa amiga Eugênia Medeiros, que participou dos trabalhos de delimitação, né, dessas reservas, da reserva ambiental das nascentes do Parnaíba, e, como eu disse, tem essa particularidade de afetar sistemas mais ampliados. A Eugênia pode usar a palavra na hora que quiser, e particularmente agora, em que eu peço a Beatriz para exibir os biomas do Piauí. Esse foi o mapa que a Eugênia me sugeriu, né, exibir hoje nessa coisa. E aí esse é o mapa da bacia, né, e aquele outro anterior. Esse aqui fica mais vazio. Como a bacia hidrográfica do Parnaíba, ela acompanha o mapa político do Piauí. Agora, aquele outro anterior, Beatriz, aquele outro mapa anterior, não, o outro, querido, você passou rapidamente. Não, querido, o outro que você tinha passado rapidamente. Está faltando um. Mas, enfim, como eu sou ruim para manipular essa coisa, a Eugênia me passou, não estou conseguindo exibir os biomas, o mapa dos biomas existentes no Piauí. Mas, mesmo assim, eu gostaria de pedir o comentário de Eugênia, mostrando a nossa grande diversidade. Há também outro colega agrônomo acompanhando esse curso, é o professor Francisco Santana, e a eles eu recorro para explicações em torno dos biomas do território piauí, contidos no território piauí, que seriam essencialmente 4. O cerrado, a mata dos cocais, a floresta estacional semidecidual e a caatinga. A caatinga, como eu falei, é um bioma altamente representativo, mas que tem menos de 30% da vegetação. Né? Envolve 63 municípios. Eugênia, por favor, seus comentários. Não sei como é que mexe nesse negócio aqui não, mas eu estou com o microfone aberto.
outro mapa que eu te passei foi das fitofisionomias do estado do Piauí. A gente aprende desde a escola que o Piauí é um estado pobre. E quando a gente olha para o nosso ambiente natural, ele é muito rico em diversidade, que são essas 10 fitofisionomias. Além do bioma da Caatinga, do Cerrado, ou a zona litorânea, nós temos as zonas de transições e essas interfaces que são muito importantes na composição desse mosaico. A Bacia do Parnaíba, ela é... Eugênia? Parou o som da Eugênia. A internet da Eugênia caiu? É. Eugênia? Vamos ver se ela retorna. Vamos dar um tempinho. Tinha anotado aqui, ela estava falando da riqueza, né? Essa diversidade representa riqueza. Eugênia? Retornou, Eugênia? Está com som? Pronto? Então, boa noite. Pois não. Como eu estava te falando, o mapa que eu te passei é das fitofisionomias. Não sei se eu estou aparecendo, não estou me vendo, então vai a voz. E esse mapa mostra a diversidade dos nossos biomas e das nossas interfaces com esse bioma, certo? A Caatinga, que é essa área mais abrangente dentro do estado, é uma área muito importante, porque a nossa Caatinga ela se diferencia da Caatinga dos outros estados do Nordeste. A nossa Caatinga é uma Caatinga arbórea, que é uma floresta. Ela não é uma mata de cascalho, nem mandacaru e xique-xique. Não tirando a importância dessas espécies. Mas a nossa Caatinga é uma Caatinga arbórea. Mais precisamente onde está a região dos parques nacionais da Serra das Confusões e da Serra da Capivara. Aí a gente tem a zona de transição entre Caatinga e o Cerrado e vem para outras zonas de transição. Babaçu, Cerrado, a área do Parque Nacional de Sete Cidades, que é uma área de transição também. E essas áreas de transição, elas se tornam muito relevantes porque elas têm espécies que são endêmicas, elas só ocorrem ali. Quando a gente pensa do Piauí na questão ambiental, a gente se volta para um grande vazio, que é a questão da gente ter um zoneamento ecológico e econômico, mas a gente não respeita esse zoneamento quando do uso e ocupação do solo. O Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba foi criado a partir de uma grande demanda estadual. Tem 703 mil hectares, 700 e poucos mil hectares. Foi muito difícil criar porque todo mundo acha que a área grande não é para ser criado Parque Nacional, unidade de conservação. Quando se engana e se equivoca, porque a partir dali é que a gente vai ter a manutenção dos biomas, é que a gente vai ter a manutenção dos serviços ambientais. O Parque Nacional das Nascentes, ele protege a bacia do Rio Parnaíba e protege essa área de captação. Quando você falou o Rio Tocantins, o Rio São Francisco, então é a área de captação de água que abastece essas outras bacias, que está ali em cima da Chapada das Mangabeiras e que está dentro do Parque Nacional das Nascentes do Parnaíba. Esse parque ele é vital para o Rio Parnaíba. Aí a gente vem para outra questão, que é outro grande incógnita, que eu tenho uma posição muito firme, que é a questão da ocupação do Cerrado. O Cerrado é uma esponja. Antes de você entrar nisso, Hã? Eugênio, antes de você entrar nisso, eu quero dizer o seguinte: nos últimos dias, eu li profusamente tudo que eu pude, obviamente não com a profundidade de especialista, porque eu sou cientista social, né? Mas a, a emoção me tomou, pela seguinte razão. Quando eu comecei a estudar o Piauí, há 40 anos atrás, eu, a literatura era muito pouca, né? Nós tínhamos basicamente um grande geógrafo, o professor Gabriel, né? João Gabriel Batista, né? E a dificuldade de obtenção de mapas, eu me lembro até que a minha irmã, que é geógrafa também, talvez esteja nos acompanhando, a Florice, estava dedicada à construção da carta base do Atlas, porque nem Atlas nós dispunhamos. Né? Daí que eu viajei aí, percorrendo essa região toda. É chocante a diferença daquela época para agora, em que eu precisava visualizar as coisas. Entrei nos lados de Burgueia, de Fui Preto, fui ao Alto Parnaíba, fui à Chapada das Mangabeiras, tudo isso modifica com muitas dificuldades. Eugênia, eu não voltei lá fisicamente, não fui para mas eu passei nos estudos, li e vi muitas fotografias. Realmente, essa internet é fantástica nesse sentido de nos oferecer um cabedal muito grande de informação. E confesso a você, Eugênio, o meu choque, a dificuldade que eu tive para penetrar no Rio de Preto, alugando uma canoa e sofrendo aí com o Geraldinho para obter uma visão mais clara, né? Me senti um autêntico explorador, tal era a baixa densidade demográfica, tal era a ausência de estrada. E agora eu fico, a rigor, surpreso, chocado, né? Com a facilidade com a qual eu enxergo facilmente pela internet as mudanças verificadas. Esse intervalo exatamente, esse parênteses é exatamente para enfatizar o que você começou a falar acerca das mudanças ambientais ocorridas desde então, né? Ou em curso.
as mudanças ambientais. Você estava se referindo particularmente ao Cerrado. A gente não tem, na natureza a gente não tem, nada é incógnita, tudo é claro e cristalino. Se você desmata, você não tem umidade, você não tem abastecimento do lençol freático, e você vai ter rios secos. Por exemplo, aquela bacia do Rio do Sul e Preto, que tinha riachos, que eram formadores da bacia do Rio do Sul e Preto, os riachos, não digo 100%, mas 98% deles estão assoreados. Então, se você não abastece Bacana. os riachos, você não abastece o rio e você não chega na bacia do Parnaíba, certo? Então, aí você tem o quê? Você tem que, quando a gente define uma unidade de conservação para proteger umas nascentes, ela já é definida a partir de longos estudos, certo? Né? Se eu chego lá, demarco, antigamente os militares faziam isso, demarcavam no mapa, na carta do IBGE e definiam a unidade de conservação. Hoje não se faz mais isso, inclusive porque se tem muitos estudos, certo? A gente tem que ter, na questão do zoneamento, definir áreas prioritárias para conservação. E esse estudo foi feito pelo IBAMA, e a gente definiu basicamente eram as nascentes dos rios, que eram áreas prioritárias. A gente não saía por aí ocupando área produtiva, improdutiva, não. Era nascente dos rios. E esse nosso objetivo não foi alcançado, porque a gente briga com uma outra face do desenvolvimento ou do não desenvolvimento, que é com o agronegócio, certo? E aí a gente puxa para a história do Piauí, história de degradação, ocupação e degradação. Aí a gente chega hoje no estágio que a gente está, com grandes queimadas, com um clima muito seco. Todos os rios que são formadores e abastecem a bacia do Rio Paraguai, a bacia do Rio Tocantins, eles estão dentro do Cerrado. E o Cerrado, a Amazônia está sendo desmatada. A Amazônia, legalmente, você só desmata 20%. O Cerrado, você desmata 80%. Com dinheiro do governo. Independente de qual seja o governo, o Cerrado é desmatado com incentivo governamental, certo? Então, tudo que você tem. A Caatinga é o bioma que ninguém liga. Ninguém fala. Você ouviu falar na Caatinga nesses últimos dias? Não. A Caatinga, ano passado, pegou fogo, uma grande área, inclusive, dentro de Serra da Capivara e Serra das Confusões. E é o nosso bioma, que eu acho que ele tem que se tornar evidente, porque é o bioma que tem resiliência. É o bioma adaptado às grandes secas. Essa floresta decidual e semidecidual que a gente fala, é a floresta que perde a folha para se adaptar ao período seco, certo? E ninguém está preocupado com esse bioma. A gente tinha que estar preocupado estudando, porque o que não não for se transformar em deserto, vai secar e vai desaparecer com esse processo acelerado que a gente tem hoje. Gente, Ah, uma questão. Quando eu mergulhei no estudo do Piauí, depois que eu cheguei da Europa, a grande questão estava na seca, o drama, a tragédia humana, estava em grande manchete, era grande, e nós escrevemos, inclusive, esse estudo das secas seculosas que eu mencionei na vez passada, e o grande interesse era de estudar o semiárido. Então, nós mergulhamos aí nessa coisa do semiárido e apoiados no maior estudioso da época, então, que era o Guimarães Duque, né? Guimarães Duque foi, né? Guimarães Duque foi o pioneiro, né? que foram definidos Desculpa, foi o Aziz como é? Abissado. O mapa que definiu a Mas região antes do Assis, o Assis produziu os últimos 40 anos, né? Antes do Assis, o que estava disponível, né? O grande renovador do estudo da Caatinga não era o Guimarães Duque, né? O cearense, né? Que alterou toda aquelas interpretações da primeira metade do século XIX, que passou, então, a valorizar, por primeiro a dizer o semiárido tem água, é viável, e fundamentando, inclusive, as opções de desenvolvimento agronômico dentro do semiárido. A PSAB ainda não era, naquela circunstância, faz tempo, eu era menina, né? era nem nascido. Ainda nem formada. Mas aí você tem o que na Caatinga você tem o lençol freático, que é o mais antigo, né? Um lençol de 300 milhões de anos, onde já está lá os poços jorrantes, e que você encontra na Serra da Capivara água a 800 a 1.000 metros de profundidade, que são águas fósseis. Tanto que a preocupação de utilizar esse lençol freático é porque ele não vai ser reabastecido. Lá são águas fósseis da época da ocupação. A ocupação já veio muito depois, né? Então, as questões são muito interrelacionadas e é onde eu me pego com a questão de você ter zoneamento e de você elevar a importância da questão ambiental e não torná-la um empecilho, certo? Porque o que a gente pensa quando você pensa em desenvolvimento, ocupação, agronegócio, você acha que a questão ambiental é um empecilho. No Piauí, nós conseguimos estabelecer uma área de reserva obrigatória de 30%. É o único estado que tem cerrado na sua cobertura vegetal que a reserva legal é 30%. Porque por um mecanismo de ter espécies proibidas de corte, a gente tem uma compensação ambiental, certo? Então, o ambientalismo é você... Como é que está nesse esquema? Como é? E quanto relativamente à Caatinga,
A Caatinga, desse 20%. esquema defensivo. E a Caatinga, na época da Constituição, a Caatinga não foi declarada patrimônio nacional, depois é que ela veio a ser declarada, certo? É porque a Caatinga, ela foi a zona de abastecimento da zona canavieira e da zona mineradora de Minas, né? Não vamos esquecer disso também. Mas a Caatinga sempre foi, do ponto de vista produtivo, ela não tinha grande importância. E por ser seco, o Nordeste todo era muito seco, tirando o Piauí com esse mosaico de diversidade, é onde a gente tinha água. E era o Piauí que abastecia essa zona canavieira e a zona mineradora. Aí o que acontece? A Caatinga nunca teve relevância do ponto de vista ambiental, certo? Hoje ela passa a ter mais. Por quê? Por conta dos estudos arqueológicos que mostraram a questão da ocupação do homem no Piauí, mais antigo das Américas, e a questão de você ter representantes fósseis de uma megafauna que você não encontra em outros estados, em outros biomas, na região da Caatinga. Então a Caatinga já foi uma floresta tropical úmida, certo? Com animais de grande porte, mastodonte, preguiça gigante, certo? Então é que tá. Hoje você tem esse conhecimento, são 50 anos de pesquisa na Serra da Capivara, certo? Então tem todo esse conhecimento e você pode elevar o valor da Caatinga, certo? Tanto que hoje, só te falar isso, tanto que a Caatinga arbórea, que é a nossa floresta decidual semidecidual, ela tá dentro do decreto da Mata Atlântica. Aí o povo fala, não, é Mata Atlântica, aí tem Mata Atlântica. É a Caatinga arbórea densa, que está dentro do decreto da Mata Atlântica, e o povo hoje chama de Mata Atlântica. Interessante. Muito... Agora, existe... essas questões são fundamentais para nós discutirmos logo em seguida a ocupação, né? A ocupação colonial, a pecuária extensiva, sobre a qual a análise precisa ser refinada se nós quisermos encontrar, né, a razão de ser e as características da sociedade piauiense. Acredito, inclusive, que talvez a minha principal contribuição nesse estudo tenha sido precisamente a descrição da exploração extensiva, da pecuária extensiva, né? Isso nós vamos abordar nas próximas aulas, mas reter das contribuições de Eugênio, desde que o Santana também está nos acompanhando. Santana é um experiente professor de agronomia, sempre envolvido com a defesa ambiental e com alternativas para a nossa agricultura, né? Bom, nós voltaremos esses assuntos abordados agora, nessa segunda aula, que estarão presentes ao longo do nosso curso, serão recorrentes. O Santana, você quer se manifestar? Quer acrescentar alguma coisa, as explicações importantes que a Eugênia está nos trazendo, Santana? Está ouvindo bem? Estamos lhe ouvindo. Boa noite a todos e a todas. Manuel, eu sou mais um especialista, né? Minha formação na área de agronomia é nessa questão de fruteiras, e tem trabalhado na área ambiental também, mas eu acho que a Eugênia foi muito feliz, né? Suas colocações, que deu uma aprofundada nessa questão de legislação, de como a geopolítica, dessa determinação dessas áreas todas aí do estado do Peito. Eu seria, talvez, não acrescentaria muita coisa e deixaria para o debate futuro, quando a gente pudesse realmente contribuir de forma mais efetiva para o concurso, para a formação do curso. Compreendeu? Valeu, Santana. Vamos ter muita coisa para conversar. Agora eu tenho uma última pergunta para a Eugênia. Eugênia, é o seguinte, o Rio Parnaíba, ele é uma peça-chave em toda a estruturação da sociedade, né? Da sociedade piauiense, da economia, né? Em torno de 1.400 quilômetros de extensão, e em torno desse curso d'água se encontra a sociedade, perto de metade da população, se situa a 25 quilômetros, nessa faixa de 25 quilômetros que acompanha essa grande extensão, né? Eu te pergunto o seguinte: esse rio está sendo menosprezado, enfim, descuidado, está degradado permanentemente, né? Agora, no que diz respeito aos outros rios, né, que têm grande relevância para o desenvolvimento da pecuária e agora da coisa, eu estou me referindo aos afluentes do Parnaíba, né, ao Longá, ao Poti, ao Burgueia, né? Você poderia dizer alguma coisa em torno deles? Eu conheço a bacia do Parnaíba, da nascente até o delta do Parnaíba, tá? E assim, vários rios que são abastecedores do rio, dentro da bacia do Parnaíba. O rio Parnaíba em si, ele sofreu um grande processo de degradação. Inclusive a própria barragem de Boa Esperança, que é geradora de energia, o dano ambiental que ela causou foi muito maior do que a produção de energia. Posteriormente, mais recentemente, nós tivemos projeto para fazer mais 3 barragens no Rio Parnaíba, na bacia, Uruçu e Preto, Parnaíba. Mas esses projetos também tinham esse problema de a geração de energia era muito pequena
para o dano ambiental que as barragens vão causar. O Rio Parnaíba hoje ele faz parte da Codevasf. Então, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco agregou, no primeiro governo Lula, o Rio Parnaíba. Então, existe toda uma dinâmica de financiamento de projetos de desenvolvimento dentro da bacia, certo? E tem muitos estudos feitos também, tanto do ponto de vista de mapeamento socioeconômico, quanto de uso e ocupação do solo. A Codevasf tem feito esses estudos. O Rio Parnaíba hoje tem comitê de bacia. Tá? Foi criado um comitê e são representantes da sociedade civil e dos órgãos governamentais, mas os comitês de bacia, eles não têm muito poder. Tá? O poder ainda fica mesmo na mão do agronegócio. A gente não consegue bater o pé em cima de questões importantes, como essa questão do desmatamento na região do Cerrado. O desmatamento no Cerrado, ele se baseou em 2 pilares. Um, que o Cerrado era plano. 2, que o Cerrado não tinha ocupação. 2 premissas falsas. Primeiro, que o Cerrado não é plano. Né? Você tem toda a dinâmica de caimento de solo que leva ao assoreamento dos rios. E segundo, que existia uma grande população de ribeirinhos que moravam nos vales e subiam ao Cerrado depois da chuva para alimentar os seus rebanhos e para a coleta de frutos. Certo? Então, ainda hoje é isso. Aí o Cerrado se vendeu muita terra no Cerrado, primeiro para plantio dos projetos de Finó e Vizete, com caju, primeiro era eucalipto, depois passou a ser caju, aí depois foram vendendo para plantar arroz. Então, essa dinâmica de ocupação pro agro tirou muitas populações de dentro do Cerrado que tinha essa vida de caminheiro, né? A população tradicional que caminhava, morava no baixão e transitava na encosta, no platô das serras. Certo? Agora a gente tem também essa coisa dos assoreamentos. Iuruçu e Preto, Iuruçu e Vermelho, a bacia da Pratinha, são tudo dentro do Cerrado, são riachos assoreados e rios assoreados. O Rio Canindé é um rio, você anda a pé dentro do Rio Canindé. Se você passar agora, você atravessa a pé porque não tem água. O Rio Piauí, ele não existe mais. O Rio Piauí passa dentro do município de São Leonardo e você não sabe onde é que ele está. Certo? Aí você vem mais para o norte, você tem o Rio Longar, que ainda tem água, porque para o norte a dinâmica de chuva é diferente do sul do estado. Na época que eu concluí o curso, que foi em 83, no Cerrado começava a chover em outubro. Agora você tem dezembro e ainda não está chovendo no Cerrado. Porque existe toda uma dinâmica de desmatamento que não tem umidade, que não abastece, então não tem jeito, sabe? Nós humanos são dados ao desaparecimento antes que a Terra desapareça. Porque ou a gente trabalha seriamente a questão do zoneamento ecológico e econômico e da proteção, ou a gente vai só fazer comida não vai dar certo. Importante suas observações, Eugênio. Nós estamos chegando aqui ao final e eu queria pedir a Beatriz para exibir aquele mapa da semiaridez do planeta. Né? Porque eu gostaria de tecer algumas reflexões. Não, é outro. Exatamente, esse mapa. Eu achei interessante esse mapa e queria que vocês me ajudassem, aí a comentar. Esse mapa, ele reflete, ele mostra as zonas semiáridas do mundo. E a semiaridez é caracterizada por uma pluviosidade abaixo de 600 milímetros anuais. A aridez é abaixo de 300. Então, há diversas regiões do mundo, inclusive de zonas temperadas, até de zonas frias, e de países desenvolvidos que contam com regiões semiáridas. Se nós pudéssemos ampliar no detalhe, nós diríamos que a Espanha, por exemplo, e que a própria Itália, se desse para ampliar um pouco mais aí o mapa, Beatriz, era possível? Não, ampliar o mapa. Ampliar. Dá um zoom. A própria Itália. Nós diríamos que está aí a semiaridez, que, aliás, não é antiga. Né? E, mais interessante ainda, eu fui atrás desse mapa pelo seguinte, porque quando eu comecei a estudar a Caatinga e o semiárido, eu tive contato com pesquisadores canadenses, que inclusive vinham por conta do Banco Mundial ao Nordeste. E eles relatavam semiaridez no Canadá. Né? É mais ou menos aí na altura de Manitoba, aquele que tem essa mancha amarela cobrindo os Estados Unidos, o oeste, né, dos Estados Unidos, e ela sobe até ultrapassa a fronteira do Canadá. Pois bem, naquelas circunstâncias, eles preocupados sobre como seria o desenvolvimento de Manitoba. Manitoba é um dos mais importantes, dos mais extensos estados do Canadá. E eu fui, então, ler o que tinha ocorrido com Manitoba. Trata-se de um grande estado industrial, né, em que pese as condições, essas condições semiáridas. E no mais, hoje o mundo está mais claro, né, as informações são mais nítidas, de que a semiaridez, né,
não representa obstáculo ao desenvolvimento econômico, social, desenvolvimento de ponta, porque são diversas as regiões, inclusive ampliando-se no mapa, vamos verificar que há possibilidades, aqui nós, lamentavelmente, não temos esse recurso, né? A possibilidade, inclusive, de indústria de ponta nessas regiões. Por que eu estou fazendo questão de lembrar isso? Pelo seguinte, que o grande debate, naquelas circunstâncias em que havia sido elaborado o GTDN, o Grupo Técnico de Desenvolvimento do Nordeste, pelo Celso Estado, e que se instaurou um grande debate nos anos 70, nos anos 70, nos anos 60, nos anos 70, né, sobre as possibilidades de desenvolvimento do Nordeste, era mais ou menos consensual a palavra de Celso Estado, com quem eu muito aprendi, né, de que o fator terra, essa é a expressão que ele dá, o fator terra não facilitaria a industrialização do Nordeste. Naquelas circunstâncias, eu já ousava negar essa tese, e negava junto, debatendo com o Chico de Oliveira, que acompanhava mais ou menos o raciocínio do Celso Estado. O que temos hoje, né? Você coloca o último mapa, aliás, o gráfico, o que nós temos hoje é isso, esse aí. O que nós temos hoje é zona semiárida, no caso do Brasil, assim também como de outros locais, mas sobretudo no Brasil, exportando água. Aqui nós temos essa ilustração que eu achei fantástica, né? No primeiro quadro à esquerda, nós temos o seguinte, né? 70% da água do mundo, né, serve para uso agrícola. O uso doméstico chega a 8%, e o industrial a 22%. Portanto, a agricultura, a grande consumidora de água no mundo, de água potável, né? De água doce. O mundo dispõe de uma quantidade limitada de água doce, né? A maior parte da água do planeta, 98%, coisa assim, é água salgada, é água dos oceanos. E bem, o que se passa? Nós temos aí, no mundo, esse percentual. Se chegamos para os países desenvolvidos, eles usam a maior parte da água para uso industrial, e reduz bastante o uso, né, da água no que diz respeito à agricultura. Por outro lado, se amplia, persista no gráfico anterior, por outro lado, se amplia o consumo doméstico, passa para 11%. Essa diferença dos dois gráficos, da esquerda e do centro, é impressionante. Os países do mundo para os países... Agora, para os países mais atrasados em desenvolvimento, 82% da água doce, né, utilizada vai para a agricultura e apenas 10% para a produção industrial. Esse quadro me sugere o seguinte: a possibilidade de desenvolvimento do Piauí tem que ser pensada numa mudança radical no uso desse bem estratégico, né? Esse bem comum estratégico, chamado água, da qual o Piauí é um dos mais beneficiados no âmbito nacional. Em torno dessas questões, aqui eu estou encerrando, já tá, né? Nós estamos encerrando por hoje, já estamos passando 2 horas, e essa questão de preservação da água e de uma mudança na natureza de nossas atividades é que me ocorre designar como um ponto estratégico de qualquer processo de desenvolvimento socioeconômico do Piauí. Deixo essa questão para reflexão, ela estará presente, essa proposição, ao longo das sessões que virão. Agradeço muito a atenção de todos, em particular da grande colaboração prestada pela Eugênia Medeiros. Meu querido amigo Santana vai marcar presença nas próximas aulas, e quero me despedir de todos. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, gente. Beatriz, abra os microfones. Excelente, Tchau, todo parabéns. mundo. Um abraço a todos. Tchau, minha gente. Boa noite. Valeu. Tchau. Boa noite.